Diz assim a palavra do Senhor, então, Mateus 28, capítulo 28, verso 16 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essas foram as palavras de Jesus que encerram aqui o Evangelho segundo Mateus. Texto que eu acredito que todos vocês já ouviram algum sermão, já ouviram algo nesse sentido. Mas a reflexão que eu quero trazer com vocês, que o Senhor teve falado ao meu coração, é nós tentarmos pensar de uma ótica diferente, sobre quais são os benefícios da grande comissão. Quando nós realmente vamos, porque o Senhor deu uma palavra aqui, e acho que fica claro para todo mundo, o texto é claro, que nós temos que ir, não temos que esperar mais nada, né? Tem um período da minha vida que eu tinha tanta vontade de evangelizar, de falar de Jesus, né? E eu tinha um líder que ele falava: não, a Bíblia diz: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Você vai ter que ser batizado pelo Espírito Santo, aleluia. Porque daí quando você fala lá no manto, né, aí você está apto para falar de Deus. Mentira. Jesus, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele já falou para você: ide, vá. Então o chamado para você é hoje. Se você não foi ainda, você está atrasado. E não precisa ir para o Pantanal, não precisa ir para o Nordeste. O seu campo missionário começa do portão para fora dessa igreja, onde várias vidas estão perdidas e não conhecem a palavra de Deus. Mas quanto a esse chamado, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido. A reflexão que o Senhor tem falado ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, é os benefícios disso, quando nós realmente vamos. O que nós temos de benefício quando nós cumprimos a grande comissão? Inicialmente, quando a gente fala de comissão, pessoal, né, eu busquei entender um pouquinho mais dessa palavra, né, o que vem à sua mente comissão? Perguntei para minha esposa. Falou: comissão vem a ideia de uma comissão, né, de uma missão compartilhada. Interessante essa ideia, né? De algo, de um propósito compartilhado. Que nesse caso vem do Rei dos Reis, que ele compartilha conosco, né? Como recentemente o pastor Sandro pregou aqui, que Deus não precisa de nós, mas Ele quer agir por nós, né? Sem nós Ele não faça. Algo assim, não sei se Spurgeon, alguém falou aí essa frase, né? Não vou me lembrar agora. Mas nós temos também, né, esse vocábulo de comissão como uma ideia de uma responsabilidade, de uma incumbência. Então você monta uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional para que você possa investigar ali um deputado, alguém que esteja lá em vias de corrupção, algo nesse sentido. Na questão do direito penal, né, meu colega Pedro aí sabe muito bem que nós temos lá uns crimes comissivos, o Hugo também, né, policial oficial agora, comissivos e omissivos, né? Ou seja, a comissão vem da ideia de algo positivo, de uma atitude positiva, enquanto a omissão é algo negativo. Então, se eu furto algo, né, é um crime comissivo, porque eu tive uma conduta positiva. Se eu omito socorro, o próprio nome diz, né, uma conduta negativa, eu vou ser punido por ter uma conduta negativa. Mas a maioria das vezes também, a comissão, a palavra comissão, ela pode ser compreendida como uma recompensa, às vezes financeira. Não sei se tem alguém que trabalha com vendas aqui, mas quanto mais você vende, maior a sua comissão. E olha aqui a grande comissão. Isso aqui é uma recompensa, é uma bênção que Deus colocou para as nossas vidas. Ao mesmo tempo que a comissão é uma atitude que Deus exige de nós, para que nós possamos levar o Evangelho a todos os povos, como diz o texto, também haverá uma grande recompensa para nós. E o texto deixa claro essas recompensas. E eu quero compartilhar com vocês ao menos 4 benefícios do cumprimento dessa grande comissão que gera em nossa vida. O primeiro grande benefício, então, quais seriam os benefícios que nós teríamos ao cumprir essa grande comissão? A se envolver com missões, e quando eu falo de missões, é a missão aqui mesmo em Maringá. O primeiro benefício que nós temos é que ao cumprir a grande comissão, nós descansamos na soberania de Cristo. No verso 18, nós vemos ali que Jesus, aproximando, lhe falou: toda a autoridade
me foi dada no céu e na terra. É Cristo que detém toda a autoridade. E Ele que nos comissionou a levar o Evangelho a todos os povos. E quando nós falamos de povos aqui, né, de todas as nações, são todos os povos. E nós precisamos de sabedoria muitas vezes para entrar na tribo indígena. Nós precisamos de autorização lá do cacique. Né? Tem uma placa lá, né, da reserva indígena. Então não é qualquer um que entra, é preservada pela FUNAI. Mas há alguém acima da FUNAI, acima de qualquer governo, acima de qualquer coisa que nos permite estar lá dentro levando o Evangelho, a palavra de Deus. Ainda que o mundo venha perseguir e nos proibir de pregar o Evangelho, aquele que tem toda a autoridade, aquele que é soberano sobre todas as coisas, Ele nos autorizou a fazer isso. E mais, muitas vezes você vai num lugar desse, eu fiquei pensando, como que é a vida de um missionário desse? O carro do cara deve se destruir nessas trilhas, nessas coisas, né? A vida financeira deve ser muito difícil. Mas eles descansam na soberania de Deus, por quê? Porque é Deus quem está falando aqui. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, porque através dessa autoridade Ele tem nos comissionado. E quando eu entendo essa ideia de autoridade, eu descanso na soberania de Deus, eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar preocupado com o dia de amanhã, como disse o Jorge, eu não falei do que eu ia falar aqui, comentava com a Marcele, eu não falei com a Alice o que eu ia comentar aqui, mas todo louvor, toda a introdução desse culto tem corroborado para aquilo que talvez Deus quer falar no nosso coração hoje. Nós não precisamos esperar com o amanhã. Nós não precisamos esperar. O amanhã não existe ainda. E o hoje Deus tem suprido. O hoje, aquele que tem toda a autoridade, Ele tem suprido. Então não há necessidade de nós vivermos uma vida inconstante e insegura, porque a nossa confiança não está em nós mesmos, está na autoridade daquele que nos comissionou. E quando nós entendemos isso, nós passamos a ter mais tranquilidade, nós passamos a descansar, a dormir mais tranquilo, a saber que Deus é que tem cuidado de nós, a saber que Deus é aquele que nos leva a lugares que muitas vezes nós nem imaginamos. E eu só entendo isso, muitas vezes, quando eu me lanço na dependência de Deus para falar do Evangelho. Porque se eu entro numa rotina e esqueço dessas coisas, muitas vezes eu não desconheço da autoridade de Deus. Eu não consigo enxergar essas coisas. Quantas vezes nós nos sentimos incapazes, né, de levar e testemunhar o Evangelho? E nós sempre temos que lembrar lá em Romanos capítulo 11, 36, né, que fala que tudo é por Ele, através dEle e para Ele. Todas as coisas são através do Senhor. Então nós não precisamos de uma autorização humana, nós não precisamos de diploma, nós não precisamos de formação, porque aquele que tem toda a autoridade já nos deu essa autoridade. E Ele tem dito a você hoje, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Batizando em nome do Pai, do Filho, a gente vai ver mais à frente esse texto, mas a ideia aqui, que nós possamos refletir nessa noite, é descansar na soberania de Deus. É saber que Deus é que está mandando você essa noite para pregar o Evangelho, para viver numa confiança. Não há sentido você ficar preocupado com amanhã se tem um Deus que cuida de todas as coisas, que cuida da minha vida e da sua vida. Quando eu comecei eu contei isso aqui quando eu tive a palestra com os homens, né? Quando nós íamos nos casar, eu me planejei, guardei moeda por moeda ali, certinho, falei, não, tá tudo certo, né? Nos planejamos, minha esposa me enrolou 5 anos, né, para casar. Queria casar antes, né, mas ela ficou me enrolando. E então deu tempo para juntar um dinheiro, né? Mas de repente, 2020, peça ele em casamento, bênção, fechamos os contratos, as coisas, tudo, o que aparece? Pandemia. Uma situação totalmente inusitada, uma situação totalmente difícil, né? E que eu não tinha mais o controle. E ela, às vezes, preocupada, será que vai ter o casamento? Eu não sabia responder, né? Mesmo tendo recurso ali para suprir aquela situação, mesmo tendo planejado, eu não tinha condições de garantir se teríamos o casamento. E naquele momento Deus ensinou uma coisa muito séria para a minha vida, que a minha vida precisava depender totalmente dEle. Foi quando nós largamos na mão de Deus, falando, Deus, o Senhor é que tem o controle. Se for para ser, nós vamos casar. Se não, né, a gente espera aí mais um tempo, amém. Já esperei 5, né? O Labão lá esperou, né? Sacaneou lá 7 anos, né? Depois mais 7. Então,
Graças a Deus, Deus foi misericordioso e permitiu que nós casássemos, né? Foi tudo uma bênção. Mas isso aqui nós começamos a perceber também quando nós pregamos o Evangelho, quando nós temos um contato com o campo missionário. Porque a dependência de Deus aumenta nessas situações. Não estou dizendo que nas situações cotidianas você não entende também da dependência de Deus, mas quando nós estamos no campo missionário, a gente vê assim, a necessidade muitas vezes de até falar com os índios. O Wagner, que é o missionário parceiro da EPVO, ele comentava lá que tem um ritual no Xingu chamado Kuarup. Esse ritual é o seguinte: todos os índios, uma vez, quando morre um ancestral, eles, depois de um ano, eles colocam um toco, fazem um desenho no toco, e eles ficam o dia inteiro orando lá e fazendo uma dança da chuva, um negócio em volta do troco, para poder ressuscitar aquele morto, aquele ancestral. E em toda a história da aldeia, ninguém foi ressuscitado, obviamente, né? A gente já sabe. Mas através disso, né, daquele que tem toda a autoridade, o Wagner pôde ter uma oportunidade de pregar lá e falar assim: olha, eu conheço alguém que ressuscitou do tronco. Através disso, vidas no Xingu se entregaram ao Senhor. Todo mundo, peraí, alguém no Kuarup? No Kuarup, lá em Israel. Senta aí que eu vou contar essa história para vocês. Para você ter uma ideia dessa, humanamente assim, é impossível. Mas é Deus quem nos capacita. Então muitas vezes a gente se lança num campo missionário, se lança nas situações e fala: como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou pensar algo para levar essa pessoa para Jesus? Aquele que tem toda a autoridade, Ele é suficientemente fiel para nos conceder a sabedoria, porque Ele é soberano, e nós podemos descansar na sua soberania, tanto no seu sustento, quanto nas ideias, quanto nas estratégias, quanto em tudo aquilo que for necessário. O segundo benefício que nós temos ao cumprir a grande comissão é que nós passamos a caminhar também em unidade através do amor. Veja no verso 19, Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo aqui a gente sabe que é um selo, né? Ele não salva ninguém, mas ele é uma expressão externa de que a pessoa se entregou ao Senhor, de que ela tem um desejo de entregar a sua vida para o Senhor, ou pela fé dos pais, de fazer parte daquela aliança. Mas veja que ele diz aqui, fazei discípulos de todas as nações. Então Cristo, ele impõe a nós essa conduta de discipular a todos, e aqui todos em ideia de todos os povos, não só as nações, mas todos os povos, todos, qualquer pessoa, qualquer ser humano precisa ser discipulado. E o que é discipulado? Por que caminhar em unidade através do amor? Discipular é caminhar em unidade, discipular é servir, é ser o menor e reconhecer que o outro é maior do que nós. O próprio Jesus lavou os pés dos seus discípulos. O próprio Jesus servia. Discipular não é ser o cara: eu sou o discipulador, né? Eu sou aquele que está na liderança. Não, Jesus nos ensinou o contrário. O discípulo é aquele que serve, aquele que lava os pés, aquele que quer fazer o serviço que ninguém quer fazer. Esse é o discípulo. E a partir do momento que nós discipulamos, nós obrigatoriamente temos que caminhar em unidade, e só o amor é que é possível nós termos unidade. Quando nós falamos em discipular, nós devemos olhar para aquele que é a nossa referência de discipulado, que é o Cristo ressuscitado, que é o Senhor Jesus. E a característica da marca dos discípulos de Cristo, se você foi discipulado por Cristo, se você é discípulo de Cristo, o próprio Jesus falou que seria fácil de te identificar. Qual que é a característica que nos marca como discípulos de Jesus? O amor. Se nós abrirmos lá em João 13:35, ele diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você tem amado seu irmão? Será que as pessoas que te conhecem, elas te conhecem por você ser uma pessoa amorosa? Ou você é uma pessoa rancorosa? Você é uma pessoa impaciente? Você é uma pessoa soberba? Uma pessoa avarenta? É disseminando esse amor, como esse cântico, e a Alissa cantou e falou,
Que nós não possamos ser empecilho para algumas pessoas. E quantas vezes nós somos pedra de tropeço na vida, na caminhada de alguém? Discipular envolve amar o nosso próximo. Essa ideia de todas as nações que o texto diz aqui é o nosso próximo. E se nós vivemos em unidade, amando uns aos outros, nós estamos cumprindo com aquilo que Jesus estabeleceu. E no próprio livro de Mateus, lá no capítulo 12, verso 25, Jesus deixa claro que um reino dividido não prospera. Se nós estivermos em divisão, porque eu não gosto da igreja, porque eu não vou mais no acampamento, porque não vai ter celular. Agora eu vou na igreja porque o Mateus vai pregar, porque o Jorge fala demais. Nós começamos a criar divisões e isso vai contra o reino de Deus. E nós não estamos cumprindo. Agora, quando eu cumpro a grande comissão de discipular as pessoas, eu automaticamente começo a caminhar em unidade. Eu automaticamente começo a servir o meu próximo. Eu automaticamente começo a ser beneficiado. E isso é uma bênção, porque eu começo a me parecer com Cristo, porque Ele nos serviu. Ele morreu na cruz por nós, Ele deu a vida dele por nós. E Ele não precisava disso. Discipular, então, envolve amar o próximo. E o que é o amor, pessoal? Se nós formos refletir ainda sobre essa situação, um texto muito romântico, né? Antigo, até uns acham que foi o Renato Russo que escreveu, né? Mas lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo define que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúme. Você tem sido paciente com o seu irmão? Com aquele seu irmão que tropeça, ou com aquele seu irmão que não te dá atenção, ou com o Jorge que não responde a mensagem na hora que você manda para ele lá? Esse líder aqui não tem horário para mim. Vou mudar de igreja. Murmurando. Você precisa cumprir o ID do Senhor para você entender que é você que precisa ter paciência. É você que precisa discipular e assim ter paciência com aquele que tropeça. Ter paciência com aquele que cai. Você ser benigno. Nós somos bondosos, nós agimos por interesse, nós agimos por malícia. Qual tem sido a nossa atitude? O amor que não arde em ciúmes. Às vezes, aquele irmão se dá bem no emprego, eu falo, nossa, olha, o cara está bem pra caramba, mas também, né? É herdeiro, não sei o quê, também, fulano gosta mais dele que de mim. Começa com essas picuinhas. O amor não arde em ciúmes. E se nós somos chamados a fazer discípulos, nós não podemos ter ciúmes do nosso irmão. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram. Esse é o chamado que Deus tem para a nossa vida. E quando eu vejo lá um indígena, ou uma pessoa que eu prego o evangelho, ela começa a prosperar, eu tenho que me alegrar e não ficar me martirizando. Poxa, eu estou aqui 20 anos de crente e estou nessa miséria, e o cara aceitou Jesus e agora é só vitória, né? Isso não pode fazer sentido para nós. E aqui o apóstolo Paulo ainda diz lá em 1 Coríntios 13, né, que o amor não se ufana, ou seja, não é soberbo. Você tem sido soberbo? Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Será que você tem se portado convenientemente? Faça uma reflexão hoje. A sua conduta de vida tem sido conveniente? Porque se ela não tiver sido conveniente, você não tem o amor. O amor não procura os seus próprios interesses. Veja mais uma vez uma característica do discipulado, o serviço. Eu não estou servindo você porque eu quero um interesse. Eu estou servindo porque há uma grande comissão, uma grande recompensa de Jesus prometendo aqui para mim, de que com certeza eu vou caminhar em unidade e eu vou ser edificado através do serviço que eu tenho prestado ao meu próximo. O amor não se exaspera, não se ressente do mal. Estou ressentido, ninguém me cumprimentou, é meu aniversário, ninguém deu parabéns. Para de ser infantil. Amadureça. Você precisa hoje saber que você é chamado a discipular pessoas. Às vezes a pessoa passa 5, 10 anos querendo ser o centro da atenção. O centro sobre tudo é o Mateus, né? Fica lá. Se as pessoas não me cumprimentam, não me dão um oi, eu fico chateado, eu choro. Se der tempo, no final eu leio. Gostaria de compartilhar um texto aí, mas se não der também, eu posto no Move lá, no grupo. Você tem sido um discípulo de Cristo? Você tem se doado?
Se esse amor um dia alcançou a sua vida, por qual motivo você não compartilha dele com o seu próximo? Às vezes os índios chegavam para a gente e falavam: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês ganham dinheiro para estar aqui? Como? Vocês são do governo? E na verdade era uma oportunidade que nós tínhamos de falar: não, um dia um amor nos alcançou. E nós estamos aqui para servir vocês. Pelo contrário, nós estamos tirando dinheiro do nosso bolso para estar aqui com vocês. Tirando tempo, eu acho que é fácil, né? Tanto de aula que teve que mexer. Minha esposa tem que trabalhar até dezembro lá, de segunda a sexta, para conseguir repor as aulas. Então são situações que nós precisamos nos doar, porque esse amor é um amor que transborda. E até um trecho de uma música antiga, não sei se vocês vão lembrar, né? Mas o Asaf Borba canta uma música que tem um trecho que ele diz assim: eu sei que é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Será que você tem dado tempo da sua vida, dedicado tempo da sua vida com o seu próximo? Tem gente que, mesmo sem amar, tem dedicado o tempo da sua vida. Mas, como diz a frase, é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Se você ama, você consequentemente vai doar. E ninguém não tem nada suficiente que não possa dar. Ah, mas eu não tenho. Não, você tem o seu tempo, você tem a sua atenção. Não tem o recurso financeiro. Não é só de recurso financeiro. Aliás, talvez o que as pessoas menos precisem seja o recurso financeiro. Então, além de cumprir com esse imperativo do ID, né, nós temos a incumbência de discipular pessoas. E com isso, nós temos o benefício de caminhar em unidade. O terceiro benefício que nós temos quando nós cumprimos com a grande comissão, além de descansar na soberania de Deus, além de viver em unidade, é nos tornarmos obedientes a Cristo. Se nós olharmos ali na primeira parte do verso 20, Jesus diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então veja, quando Jesus fala que nós temos que fazer discípulos e ensinar a guardar todas as coisas, isso é muito complicado. Porque além de cumprir o imperativo do ID, Cristo está nos exortando aqui a ir muito além do que é ensinar a verdade pura e simples. Ah, Jesus salvou, aquele plano da salvação, toda aquela situação. Porque Jesus aqui ele não está exigindo de nós conhecimento teológico, saber explicar o que é predestinação, o que é responsabilidade humana, se é dicotomista, se é tricotomista. Jesus não está preocupado com isso. Porque nós precisamos ensinar de forma prática. Não é um ensinamento teórico. Não é ser um cabeçudo, saber que sabe das coisas, mas você tem vivido aquilo que você tem ensinado. Deus espera de mim e de você que nós sejamos testemunhos de que fomos alcançados pela graça de Deus. Não míseros coitados que precisamos de atenção, mas Ele espera e chama cada um aqui para ensinar. E sabe qual que é o melhor método de ensinar? Viver aquilo que você ensina. Há algumas frases, né? Uma frase de um filósofo americano bem famosa, né? O Ralph Waldo Emerson, né? Ele diz assim: as suas atitudes falam tão alto que eu nem consigo ouvir o que você diz. Como que eu vou falar de pecado para você não pecar se eu vivo numa vida de pecado? Você vai me ouvir? O seu discípulo vai ouvir isso? Como que eu vou falar que não deve adulterar se eu adultero? Você vai ouvir alguém que é um adúltero falar sobre não adulterar? Ele pode ter o melhor sermão expositivo, ele pode ter a melhor forma de metodológica, mas você não vai entender. Você não vai aprender. Aliás, ele vai ser uma pedra de tropeçar, esses crentes aí. Hipócrita. Quando nós ensinamos aquilo que nós não vivemos, nós somos hipócritas. Quando você não vive aquilo que você diz que prega e crê, você está sendo hipócrita. Eu estou sendo hipócrita. E o chamado que Deus tem para a nossa vida hoje é para que nós sejamos semelhança de Cristo. O próprio Senhor Jesus, lá em João 14, 21, ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei
e me manifestarei a ele. Veja que o texto diz, ensinando a guardar. Não é simplesmente você ensinar algo só para a pessoa saber quem é Jesus, o que é Trindade, mas é para guardar, é para praticar, é para que seja algo que ninguém pode tirar de você. E esse termo guardar vem lá daquela ideia do Éden, de Gênesis ali 2,15, que Deus colocou o homem para cultivar e guardar o jardim. E aqui nós precisamos guardar a palavra no nosso coração, vivendo aquilo que nós cremos. Se você vive uma vida amargurada, se você vive uma vida que não ama, impaciente, que não tem domínio próprio, você não tem guardado os mandamentos de Cristo, você não tem cumprido e não tem desfrutado disso. Então leve a palavra de Deus que você vai começar a ver. Porque coisa simples, né? Nós fomos lá nos dentistas, a Marcele estava cuidando das crianças, os dentes lá, a gente dava uma escovinha e tal, e de repente, às vezes a gente comendo um negocinho, falou, e aí tio, vai escovar o dente? E elas ficavam de olho. Porque se eu não escovasse o dente, o que eu ensinei? O que adianta eu falar para ela que toda refeição tinha que escovar o dente se eu não escovasse? Não, tio, vai escovar o dente, vamos lá escovar. Não é? Coisa simples, porque se eu não escovasse o dente lá, de nada, tio fala para escovar o dente, mas nem ele escova, o que eu vou escovar? Não é assim que funciona na nossa cabeça? E é a mesma coisa aqui. O exemplo, né, tem uma frase de um autor desconhecido aqui que eu acabei adaptando. A frase original é: o exemplo não é a melhor maneira de educar, é a única. Eu adaptei aqui. O testemunho não é a melhor maneira de ensinar, é a única. É com o testemunho que nós conseguimos fazer resplandecer a luz de Cristo. Mateus capítulo 5, verso 16 fala que quando nós fizermos as boas obras, para que a luz de Cristo glorifique o Pai que está no céu, para que as pessoas vejam, quando nós fazemos o bem, não é simplesmente para que nós sejamos salvos, mas é para que as pessoas possam ver a luz de Cristo sobre as nossas vidas e então se acheguem ao Pai. Ensinar sem obedecer à hipocrisia, nós já falamos disso, e é através da obediência que Cristo também vai se revelando a nós. É através da sua palavra que Ele nos leva ao arrependimento e nos faz também despidos de nossa altivez, reconhecendo a nossa limitação e depositando a nossa esperança totalmente nele. Aqui, muitas vezes, como eu falei para vocês, o batismo do Espírito Santo, eu tive uma dificuldade com isso há muito tempo. Eu fiquei frustrado, porque eu não tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Várias pessoas chegavam e falavam: nossa, mas você prega, você toca e tal, mas você não batizou pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo não te batizou, né? Quase estava uma predestinação, né? Da forma que eu escrevi, né? Será que eu não era predestinado? Ao batismo pelo Espírito Santo, né? E eu sei que eu peguei um tempo, depois eu conto com mais detalhes para vocês isso, mas eu jejuei lá por 5 dias, falei, não, eu quero esse negócio aí, várias coisas aconteceram, enfim, mas o que é o batismo por Espírito Santo genuíno? O batismo pelo Espírito Santo é a conversão genuína, é a mudança de atitude, é uma vida de obediência à palavra de Deus. Não adianta você ter superpoderes, poderes extraordinários aí, se você não é manso, se você não tem domínio próprio, se você não tem os frutos do Espírito na sua vida. Agora, quando eu mudo a minha atitude, isso sim é batismo pelo Espírito Santo. E eu pergunto a você hoje, você foi batizado pelo Espírito Santo? Você tem dado frutos dignos de arrependimento? Ou você tem vivido a mesma vida? Porque se você for pregar o Evangelho, as pessoas vão te confrontar. Por isso que isso é um benefício de pregar o Evangelho, de cumprir a grande comissão. Isso é uma recompensa de Jesus, porque a partir do momento que nós pregamos o Evangelho, nós somos compelidos a... preciso dar testemunho. Preciso viver aquilo que eu prego. Se eu falei que tem que ser firme na hora do luto, quando o luto chegar à minha casa, eu preciso ser firme e crer que aquela pessoa está no céu, se for convertida, ou que está no inferno, se não for convertida. E ser firme quanto a isso, não me abalar quanto a isso. Quando a fome chegar, é saber ter a confiança de que Deus vai suprir todas as coisas. Porque se eu fico ansioso, meu Deus, estou passando fome. Mas você pregou a vida inteira uma situação e agora você vai passar esse temor? Cadê a confiança na autoridade de Deus? E quando nós vamos, temos uma vida de pregar o Evangelho, nós começamos a perceber essas coisas e descansar nessa verdade. O quarto e último benefício, para encerrar, que eu já estou esgotando o meu tempo aqui.
Quando nós cumprimos a grande comissão, nós temos um benefício de caminhar na presença de Cristo. No verso 20, na parte final aqui, Jesus fala o seguinte, ele encerra esse texto falando: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma coisa interessante é que se você abrir o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 1, verso 23, logo no comecinho de Mateus, o texto diz o seguinte: e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o livro encerra dizendo que ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Essa consumação do século é quando ele voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja. Deus é o Emanuel, Jesus é Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco. E quando nós estamos nesses lugares inóspitos, de dificuldade, ou às vezes até na nossa vida aqui mesmo, cotidiana, com uma dificuldade, se nós estamos pregando a palavra, nós temos uma certeza maior de que Cristo está conosco. Porque Ele disse isso aqui no texto. Ele está conosco. Você quer sentir a presença de Deus? Você não precisa subir um monte para orar, subir a montanha. Você não precisa disso. Você precisa pregar o Evangelho. Quer sentir a presença de Deus? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Mas pregue com a sua vida, com testemunho, para você ver o tão limitado que você é, o tão pecador que você é, o tão miserável, uma pessoa indigna, fútil. Como eu me senti fútil naquele lugar, em toda viagem que a gente faz isso daí. Você se sente fútil. Nossa, não tem um chuveiro quente. Nossa, como é que fica aqui sem papel higiênico? Coisas básicas. Eu tinha que estar preocupado. Nossa, como que essas pessoas estão morrendo por conta do vício, da cachaça, e não estão conhecendo o Evangelho. E eu estou acomodado, pensando em ter mais processos e honorários e ficar rico. Para quê? Para no final morrer e levar o que dessa vida? Nada. Agora, quando eu caminho, quando eu vou levar o Evangelho, eu começo a ver aquilo que de fato tem importância. Quando eu cumpro com o ID do Senhor, o Espírito Santo começa a me tocar e a perceber aquilo que de fato tem valor. Aquilo que lá em Eclesiastes, Salomão já reconhecia, que tudo daqui é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo nesse mundo é vaidade. Porque tudo se acaba, tudo se findará. Então você não precisa de nenhuma metodologia humana. Cristo, Ele é suficiente. E Ele já disse que Ele estará todos os dias conosco, até a consumação do século. Por isso pregue a palavra, seja desafiado a conhecer mais e mais de Deus e viver conforme a sua palavra. E aí quando nós chegamos à palavra na luz, eu começo a enxergar as minhas imperfeições. Eu começo a enxergar que eu não sou nada. E aí minha altivez cai por terra. E a minha impaciência cai por terra. A minha ansiedade cai por terra. Por quê? Porque eu estou diante da luz de Cristo, que é aquela que me revela quem de fato eu sou. Que eu não sou nada. E que eu dependo totalmente de Deus. Se preocupe com o seu próximo que está perecendo por não conhecer a verdade, que você caminhará na presença de Cristo. Aliás, onde eu encontro Cristo? É na montanha? É no acampamento? É aqui no encontro de jovens? É onde que eu vou encontrar Cristo? Jesus, ele tem um texto muito bonito aqui no verso 25, que ele fala sobre o grande julgamento, no final ali do verso 31 ao 40, que ele fala o seguinte, que quando vier o Filho do Homem na majestade, e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono de glória, e todas as nações, todos esses povos que foram pregados aí, serão reunidos em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes
me ver. Onde está Cristo? Cristo está no necessitado ali, no mendigo que precisa da salvação. Cristo está no indígena que está lá, tendo que esconder álcool gel, porque os caras tomam no bico álcool gel, de tão viciado que eles estão com a droga. Você quer encontrar Cristo? Prega o Evangelho. Não precisa de metodologia humana. Não precisa de uma coisa sobrenatural, botar fumaça e dizer que tem um evento agora que você vai ser missionário, isso, aquilo, outro. Prega o Evangelho para o imundo, porque um dia eu e você fomos imundos também, e se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos na mesma condição que eles. Quer sentir a presença de Deus? Pregue o Evangelho. Pregue arrependimento. Não que a vida da pessoa vai ser a melhor vida do mundo, mas que a vida dela vai ser entregada para a eternidade, para aquilo que de fato importa, ainda que ela passe por tribulações aqui. E que ela precisa se arrepender. E que ela não tem nada de bom, e que ela não é protagonista coisa nenhuma. Se há algo em bom em nós é Cristo. E se há algo que é ruim sou eu mesmo. Se um dia eu ofendi cada um de vocês aqui, prazer, é Mateus. E se um dia eu fiz algo que vocês acham que foi bom, é Cristo na minha vida. E eu tenho certeza que para a vida de vocês é a mesma coisa. Nós somos maus, nós somos ruins. Se você quer ver Cristo, o próprio Jesus, ele está ali, na pessoa mendigando pão. Na pessoa que está encarcerada e que precisa ouvir a palavra de Deus. Precisa se converter dos seus maus caminhos. Ele está ali. Você está buscando Ele? Você tem dedicado tempo da sua vida para isso? Ou você tem se preocupado com outras coisas fúteis que a traça e o ouro vão levar? Porque ele diz aqui, vai chegar o pessoal aqui, do lado esquerdo, né? Que ele vai dizer, Senhor, quando que nós te vimos com fome e não te demos de beber? Né? E aí ele vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aqueles que viram, ele vai dizer, em verdade eu vos afirmo, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Se preocupe com o seu irmão que está aí, passando fome. Se preocupe com o seu irmão lá fora, que não conhece a verdade da palavra de Deus. Então você vai experimentar coisas sobrenaturais. Se você conversar com um missionário, converse com o Tiago da Jocum aqui, com o Hudson. Eles vão contar cada história, porque esses caras vivem com Deus. Esses caras desfrutam desses benefícios. Eles desfrutam da soberania de Deus. Eles desfrutam de viver em unidade, de discipular pessoas, de estar na presença de Deus, porque eles pregam constantemente o Evangelho. E nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia. Às vezes, o mendigo, o sujo, o imundo, é aquele seu colega de trabalho. É aquele seu colega da universidade. Que precisa falar de Jesus, mas para que você fale de Jesus, você precisa também ter testemunho. Você não pode simplesmente falar alguma coisa para falar, aqui naquela igreja, para ser igual a você? Eu prefiro a vida que eu tenho. Está vendo a responsabilidade? E o benefício que isso gera quando nós pregamos, a responsabilidade que nós temos de pregar a palavra de Deus e de termos uma postura, porque nós estamos aí, de certa forma, representando a igreja do Senhor. Nós podemos ver Cristo, então, nas necessidades dos nossos irmãos, quando nós nos preocupamos a levar o Evangelho e não nos tornarmos simplesmente consumidores da fé, não nos tornarmos simplesmente pessoas que querem ser alimentadas, aquele obeso espiritual que vem todo domingo para a igreja, que vem sábado na igreja e não compartilha nada. Aquele crente agente secreto, está no trabalho, ninguém sabe que o cara é crente, né? Porque ele não dá testemunho, não frutifica. Não precisa também abrir a Bíblia lá, fazer um sermão de 10 pontos lá e falar. É o seu testemunho, é a sua vida. É o que importa. É isso que vai mudar. Esse é o grande ensinamento. E você vai desfrutar da presença de Jesus. E aliás, você não vai amar mais nada deste mundo. E vai passar a ansiar pela consumação dos séculos, pela volta de Cristo. Porque você vai encontrar tanto sofrimento, tantas pessoas que você vai falar assim, poxa, a gente chega naquela tribo e fala, mas se fizesse isso, se fizesse aquilo. Você fala de Jesus, falamos de Jesus, uma pessoa no outro dia está na cachaça lá de novo, e fala, poxa vida, o que faz aqui? Como é que faz? Vamos impedir as cachaças? Sem impedir de chegar a cachaça lá, né? Porque chega um barco vendendo cachaça lá, pessoal. Eles vão usar outra coisa, sei lá, cheirar uma erva diferente lá, fumar uma raiz louca, porque o ser humano, né? Ele mesmo se corrompe. Então nós precisamos saber que este mundo caído ele só vai ser restaurado mesmo quando Cristo voltar. E quando nós caminhamos com Ele, nós vamos ansiar desejosamente, copiosamente que Ele volte.
Para fechar, meus irmãos, você tem praticado essa comissão que Cristo tem te dado ou você tem sido omisso? Qual que é a ordenança ou a incumbência, a responsabilidade maior da sua vida atualmente do que aquela que o Rei dos Reis, que tem toda a autoridade e todo o poder, tem te dado? Quem é esse homem que você tem seguido, que Cristo fica de lado ali? Cristo falou para a gente ir. Você tem ouvido o que? O seu coração? Ah, não vou, porque eu vou ficar aqui, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me formar, eu preciso... Estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas nesse processo você tem priorizado aproveitar esse campo missionário que Deus tem te colocado, a universidade, seu trabalho, e falar de Cristo? Ou você não está nem aí? Não vou falar de Jesus não, que eu tenho que estudar aqui, que eu não sei desse negócio. Qual comissão tem sido mais importante na sua vida? Você tem desfrutado desses benefícios? Você tem discipulado as pessoas com seu testemunho ou você tem sido uma pedra de tropeço na vida delas? Alguém que afasta ela dos evangelhos? Crente? Crente igual a Marcele, eu? Para que ser crente assim? Melhor viver a vida que eu estou. Eu já ouvi isso de pessoas. Que envergonha o evangelho. Não seja isso. Que a Bíblia fala que aquele que causa pedra de tropeço ao irmão é melhor que se jogasse uma corda no pescoço e caísse ao mar. Não seja um crente assim. Seja alguém que viva para a glória de Deus. E só pode pregar arrependimento quem um dia reconheceu que é necessário se arrepender diariamente. Em 2011 eu tive esse encontro com Deus, numa estrada, uma boleia de um caminhão. E eu fiquei preocupado com o que seriam os meus próximos 10 anos. Graças a Deus, graças à misericórdia de Deus, a sua graça me alcançou. Ainda sou um homem imperfeito, vou continuar sendo imperfeito, vou continuar tendo os meus tropeços. Mas eu posso dizer que talvez a minha vida mudou muito daquele dia em diante, em razão da misericórdia e da graça de Deus. E eu espero que você também mude. Que daqui 10 anos você possa ter um encontro de jovens e ter essa reflexão e ter uma experiência e falar, poxa vida, a minha vida mudou, as minhas decisões foram diferentes. Agora de fato eu quero viver para Deus, eu quero pregar o evangelho, eu quero encontrar o necessitado, eu quero caminhar com Cristo, eu não quero mais ser inconstante, alguém que só quer buscar glória para si mesmo, alguém que só quer os seus próprios interesses. Veja lá o texto de 1 Coríntios que nós lemos aí. O amor, ele não busca os seus próprios interesses, ele não é altivo, ele não é soberbo. E para nós fecharmos esse momento, são quase 9 horas aí, eu sei que teve um brainstorm, eu não sei se posso gastar mais 2 minutinhos com vocês aqui, prometo. Eu queria só ler um texto, que foi um texto num momento difícil assim da minha vida, que eu, dentro de um livro, estava lá perdido um panfleto, e esse texto chama O Chamado do Alto. Já compartilhei com o Diógenes, num período que também ele estava passando, nem sabia, né? E Deus falou o coração dele. Espero que fale ao seu coração também. Esse texto ele foi escrito por alguém que assina da seguinte forma: autor conhecido somente por Deus. Era um panfletinho que distribuíam na Colômbia, evangelizando pessoas lá. E talvez ele se aplique a essa mensagem. Diz assim esse texto: se Deus tem chamado você para que seja verdadeiramente como Jesus, com todas as forças de seu espírito, Ele o estimulará para que leve uma vida de crucificação e de humildade, e exigirá tal obediência que você não poderá imitar os demais cristãos, pois Ele não permitirá que você faça o mesmo que fazem os outros em muitos aspectos. Outros que aparentemente são muito religiosos e fervorosos podem ter a si mesmo em autoestima, podem buscar influência e ressaltar as realizações de seus planos. Você, porém, não deve fazer nada disso, pois se tentar fazê-lo, fracassará de tal modo e merecerá tal reprovação por parte do Senhor que se converterá em um penitente lastimável. Outros poderão fazer alarde do seu trabalho, de seus êxitos, de seus escritos, mas o Espírito Santo não permitirá a você nenhuma dessas coisas.
Se você começar a proceder dessa forma, ele o consumirá em uma mortificação tão profunda que o depreciará, assim como a todas as suas obras. A outros será permitido conseguir grandes somas de dinheiros e dar-se a luxos supérfluos, porém Deus só lhe proporcionará o sustento diário, porque quer que você tenha algo que é muito mais valioso que o ouro, uma absoluta dependência dele e do seu invisível tesouro. O Senhor permitirá que os demais recebam honras e se destaquem, enquanto mantém você oculto na sombra, porque Ele quer produzir um fruto seleto e flagrante para a sua glória vindoura. Isso só pode ser produzido na sombra. Deus pode permitir que os demais sejam grandes, mas você deve continuar sendo pequeno. Deus permitirá que outros trabalhem para Ele e ganhem fama. Porém, fará com que você trabalhe e se desgaste sem que nem mesmo saiba quanto está fazendo. Depois, para que seu trabalho seja ainda mais valioso, permitirá que outros recebam o crédito pelo que você fez, com o fim de lhe ensinar a mensagem da cruz, a humildade e um pouco do que significa participar da sua natureza. O Espírito Santo manterá você uma estrita vigilância e com zeloso amor o reprovará por suas palavras, ou por seus sentimentos indiferentes, ou por malgastar o seu tempo, coisas essas que parecem não preocupar os demais cristãos. Por isso, habitue-se com a ideia de que Deus é um soberano e absoluto que tem o direito de fazer com que lhe apraz, com os que lhe pertencem, e não lhe pode explicar a infinidade de coisas que poderiam confundir na sua mente, sobre sua forma de proceder ou de tratar com a sua vida. Deus aceitará a sua palavra de entrega. E se você se vender para ser seu escravo sem reservas, como um escravo de orelha furada, que tinha liberdade, mas decidia furar a sua orelha para ser leal ao seu Senhor, Ele o envolverá em um zeloso amor que permitirá que outros façam muitas coisas que a você não serão permitidas. Saiba de uma vez por todas, você tem de se entender diretamente com o Espírito Santo acerca dessas coisas. E ele terá o privilégio de atar a sua língua, ou de colocar algemas em suas mãos, ou de fechar os seus olhos para aquilo que é permitido aos demais. Entretanto, você conhecerá o segredo do reino. Quando estiver possuído pelo Deus vivo, de tal maneira que se sinta feliz e contente no íntimo de seu coração, com essa peculiar, pessoal, privada e zelosa tutoria, e com esse governo do Espírito Santo sobre a sua vida, então terá encontrado a entrada dos céus, o chamado do alto, o selo de Deus. Que nessa noite o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração e ao meu, sobre a importância de pregar o Evangelho, sobre a importância de vivermos a palavra de Deus. A cumprirmos o ID, nós não simplesmente cumprimos um mandamento do Senhor e levamos o amor a todos os povos, mas nós temos benefícios de confiar na soberania de Deus, benefícios de caminharmos em unidade no amor de Cristo, benefícios de sermos compelidos a sermos obedientes à palavra de Deus, porque precisamos dar um testemunho digno e uma vida constante, longe de qualquer ânimo dobre. E nós passamos, acima de tudo, ter convivência com a presença de Jesus, com aqueles que são rejeitados pela sociedade, com aqueles que estão marginalizados, estão carentes de um vazio que só Cristo pode preencher. Não está na telinha aqui, ele não cabe aqui, mas todo coração tem um buraco do tamanho de Deus. É só Deus que preenche. E Ele precisa de mim, precisa de você, uma vida comprometida com a sua palavra, para que essas vidas sejam alcançadas. Que Ele trate no seu coração, que Ele trate ao meu coração e que Ele siga falando aquilo que eu não fui competente para fazer. E se você nessa noite tiver como eu estava lá naquele caminhão em 2011, uma vida difícil, uma vida talvez incerta, inconstante, uma vida voltada para si mesmo, pensando só nessas coisas finitas e sem se voltar a questões eternas, aquilo que de fato tem um valor eterno, que nessa noite nós possamos orar por você.
nessa noite nós possamos pedir ao Senhor para que Ele fale ao seu coração, para que Ele mude a sua vida. E para que os próximos 10 anos sejam 10 anos diferentes, para quando você chegar nos seus 30 e poucos, ou nos seus 40 e poucos anos, ou nos seus 90 anos, você se alegre e fala: Senhor, eu estou te esperando aqui. Estou ansiosamente te esperando, porque eu vivi aquilo que de fato importa. Eu não vivi uma vida colecionando conchas, como aquele sermão do John Piper que a gente comentou uma vez em sala na IBD. Mas que nós possamos realmente consumir a nossa vida para aquilo que de fato importa, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar então de pé, vamos estar orando, pedir para o nosso líder de jovens aqui, Jorge, fazer uma oração. E se você tiver esse sentimento de que sua vida precisa mudar, de que sua vida precisa de algo novo, que nós possamos estar orando nessa noite, que você fale ao Senhor nessa noite, entregue a sua vida para o Senhor nessa noite, faça um compromisso com Ele e desfrute desse benefício de cumprir a grande comissão do Senhor. Amém? Oremos, irmãos. Senhor, Deus, nós estamos nesse momento, Pai, com o coração contrito, com o coração arrependido de que nós viemos a ficar preocupados demais com a nossa vaidade. Nós colocamos o nosso coração em carreira, no sucesso, de estar o nosso nome em vários lugares. Mas esquecemos, Pai, do propósito do qual fomos chamados. A honra e glória que temos que dar ao Senhor, muitas vezes fica no fim da fila do nosso coração. Muitas vezes, Pai, a estrela que a gente quer que brilhe é a nossa. É o eu. E o nosso ego, Pai, tem gritado para fora de nós. E, consequentemente, Pai, nós vemos o Senhor cada vez mais longe e damos vazão à nossa carne. E a nossa carne tem tomado as atitudes que não deveria ser tomada. A nossa carne tem dado os passos do qual não deveria ter dado. Porque estamos longe do Senhor. Porque estamos afastados do Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que hoje isso mude. Ouvindo esta palavra, Senhor Deus, que veio ao nosso coração como uma flecha, Pai, e como uma espada de 2 gumes. Que o Senhor venha cortar mesmo, Pai, todo tipo de egoísmo, todo tipo, Senhor Deus, de altruísmo em si, olhando para o próprio coração, todo tipo, Senhor Deus, de adoração ao ego, e ao presente eu, e os olhos fitos somente nesse mundo, Pai. Senhor, grave, e nesse momento, não só a eternidade de nossos olhos, mas na missão que o Senhor veio trazer a nós. Qual o motivo de estarmos aqui? É para glorificar o Senhor, Pai, mas nos ensine os caminhos. Nos ensine, Senhor Deus, nos dê a voz do Evangelho, para ser cartas lidas, Senhor, para repercutir a palavra. O Senhor, que isso tudo que o Mateus disse hoje aqui, que venha ser real na nossa vida, que a gente pare de viver vidas medíocres, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer e transformar os nossos corações, para que nós não venhamos viver, Pai, de modo como o curso desse mundo, mas de modo como o Teu Espírito Santo quer que vivamos. Obrigado pela palavra do Seu servo, Senhor. Louvado seja o Senhor por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.